Aposto que você já ouviu falar em Bitcoin. Pode até não saber o que é, mas já ouviu falar. Eu aposto que você não deve ter ouvido falar em moeda social. E hoje nós vamos falar sobre isso. Estamos recebendo aqui o professor William Betamiro. Ele é economista, é mestre e tem um conhecimento vasto a respeito disso. E eu tenho a impressão, ele vai confirmar, que essa coisa da moeda social ajuda o desenvolvimento regional. Professor, muito obrigado pela sua presença. O professor é da Unital, né, também da UMC, Universidade de Mogi das Cruzes. Exatamente, né? Estou somente na UMC, né, trabalhando no Núcleo de Estudos de Negócios da UMC, e como economista, né, pesquisador lá. E eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto que é tão importante, como você bem comentou, e que é uma coisa relativamente ainda não tão conhecida, né, da sociedade. O raciocínio da lógica da moeda social é o mesmo do Bitcoin? É uma moeda flutuante que tem base em algum lastro, alguma coisa? Não, não. A moeda social, até eu faço um paralelo, né, com o Bitcoin, né? O Bitcoin, ele é bastante conhecido aí, que está nas criptomoedas, né? Agora mesmo o Nicolás Maduro, né, colocou a moeda da Venezuela, baseado nisso, para tentar salvar aquilo lá que está um furdunço. A situação ali está um pouquinho econômica, está bem complicada ali. Mas a situação da moeda social, né, em relação ao Bitcoin, o Bitcoin ele tem a seguinte característica, né? As pessoas que possuem Bitcoin são pessoas que relativamente, na grande maioria, têm um poder aquisitivo maior e não querem, e o Bitcoin tem como filosofia de trabalho, vamos dizer assim, o fato de não querer ser regulado pelo mercado. Tanto que em muitas situações do mercado brasileiro ele não é reconhecido, não é uma moeda de transação. Em algumas situações, em alguns lugares, são conhecidas, considerado como ativo financeiro, mas tem países que não reconhecem. Flutua e é risco, né? A da Venezuela, por exemplo, eu acho que deve ser um risco extraordinário, embora ela esteja vinculada ao petróleo. A questão da Venezuela é uma abordagem econômica que a gente tem que analisar de forma mais profunda com a questão das ações internacionais, com as eventuais embargos e tudo mais. O Bitcoin ele tem uma flutuação porque justamente ele é uma moeda altamente especulativa, uma criptomoeda especulativa. E o Bitcoin ele traz uma situação na qual, como nós comentamos, ele não tem regulação de mercado, ele não quer a regulação de mercado e ele segmenta muito uma parte da sociedade mundial que tem condições de tê-lo. As moedas sociais, elas trabalham com um paralelo ao contrário, né? Eles trabalham com uma situação nas populações que estão aquém do acesso do sistema financeiro, por intermédio de crédito e tudo mais. Tem reconhecimento do Banco Central, né? Ele é reconhecido não como moeda de transação. Sim. A moeda social ela é reconhecida pelo Banco Central, passa por uma legislação do Banco Central. Ou seja, a principal diferença as principais diferenças entre Bitcoin e moeda social é que o Bitcoin ele não tem regulação do Banco Central, porque ele não quer ser regulado por Banco Central nenhum do mundo, né? E está de acesso para uma parte da sociedade que tem melhor poder aquisitivo. Na contramão, a moeda social ela é regulada pelo Banco Central e ela está principalmente permeando as camadas mais pobres da sociedade com o objetivo de gerar desenvolvimento comunitário. Então, o que a gente analisa isso aqui, nós temos dois extremos. Nós temos uma moeda, uma criptomoeda bastante conhecida e com pouca regulação e segmentada na questão do poder de compra, e uma moeda social, ou seja, no meio nós temos o sistema financeiro. Ou seja, esses dois polos indicam que alguma coisa está errada no sistema financeiro convencional e que necessita ser repensado. Ou seja, não está agradando às duas extremidades, a uma quantidade menor de pessoas e uma grande maioria de pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro convencional. A moeda social, ela não é nacional, ela é restrita, né? Exatamente. A moeda social, ela surgiu na comunidade de Palmas, né, de Palmeiras, lá no Ceará, no município de Fortaleza, em uma área periférica do município. E até o criador da moeda social, né, o Joaquim, ele explica como é que surgiu isso daí, né? Ele disse que fazia parte de uma comunidade a qual trabalhou um processo de construção urbana do bairro, né, construção coletiva do bairro, e viu que as pessoas estavam tendo que sair do bairro porque não conseguiam pagar ali o seu financiamento, né, embora tenha sido uma questão de mutuários, né? E o que acontece? Diz que certa vez reuniu o pessoal para poder conversar e começou a perguntar: você trabalha com o quê? Você ganha quanto? Né? Eu faço costura e ganho R$500 por mês. Eu capino terreno e ganho R$300 por mês. E ele até fez uma ilustração, que ele começou a pegar esses papéis de quanto cada um ganha e começou a jogar em um cesto, né?
E depois começou a perguntar, tá bom, você trabalha com costura, mas você gasta onde? Onde você compra a linha? Ah, eu compro no bairro vizinho ou compro no centro da cidade. É uma renda que não fica ali. Daí, onde você compra o material para poder amolar a enxada? Ah, eu compro no centro da cidade ou no bairro tal. É uma renda que não estava ficando ali na comunidade. Então, ele verificou que, se tivesse ações para que a comunidade circulasse essa sua renda dentro da própria comunidade, teria uma melhor condição de qualidade e de crescimento econômico localizada, Professor, comunitária. então a gente andou e voltou às fórmulas de negociação lá de trás, o escambo, seria mais ou menos por aí? Não, é diferente do escambo, porque o escambo se troca... Eu vou trocar, por exemplo, galinha por quilo de carne. Eu não sei mensurar o quanto é. A moeda social, ela é paralela a uma moeda que equivale ao valor de real. Uma moeda social, uma palma, por exemplo, que é a mais conhecida, igual a R$1. A questão que acontece é que o que se faz é o seguinte, quando a pessoa ela adquire, né, a moeda social local, que são mais de 100 moedas espalhadas pelo país, o que acontece? A pessoa ela está adquirindo uma palma. A intenção é fazer com que a comunidade seja incentivada a gastar esta moeda social, ou seja, não é um produto, não é um escambo, a gastar uma moeda social dentro da comunidade. O dinheiro não sai. O dinheiro não sai da comunidade, até porque se sair, a outro bairro vizinho ou centro da cidade não aceita essa moeda. É uma moeda localizada de um bairro. E se aceitar, tem que vir comprar aqui. Dificilmente aceita. Se aceitar, vai ter que gastar só naquela região, né? Porque não vai se gastar em outro lugar. Então, com isso que acontece, o pessoal vai pensar duas vezes, antes de ir na cidade, eu vou gastar aqui. Até porque não é somente o uso da moeda, a função da troca da moeda. É também um processo de empoderamento e conhecimento acerca da necessidade, da importância de se desenvolver a sua comunidade. Professor, nós estamos falando talvez em comunidades pequenas, né? Mas aqui, recentemente, foi instituída a região metropolitana do Vale do Paraíba. Será que seria viável implantar essa moeda, palma ou a moeda valor, para o Vale do Paraíba, e isso traria algum tipo de vantagem para a região? Mas vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista. O professor William Retamiro está conosco aqui avaliando essa moeda social que está surgindo com muita força e que pode impactar de uma forma bastante positiva as economias regionais. Nós voltamos já.